Olá! Sejam muito bem-vindos novamente à disciplina de Química de Alimentos 1. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre os hidrocoloides, ou como popularmente são denominados, as gomas. As gomas são carboidratos complexos que podem ser produzidos por plantas, por algas marinhas ou até mesmo alguns micro-organismos. São substâncias amplamente utilizadas na indústria de alimentos, pois apresentam algumas propriedades interessantes, como por exemplo, são capazes de aumentar a viscosidade do produto, formar géis e também estabilizar emulsões. As gomas são polímeros de cadeia longa, possuem alto peso molecular e são solúveis em água. Porém, para exercer aquelas propriedades que nós comentamos anteriormente, é necessário que haja a dissolução em um meio aquoso. Quando solubilizadas, as suas moléculas podem se reorganizar de duas maneiras distintas. Primeiro, elas podem se ligar às moléculas de água ou ainda construir redes. Geralmente, as gomas que têm predominância de cadeia linear apresentam propriedade espessante, já as de cadeia ramificada, propriedade gelificante. Por este modo, essas substâncias são muito utilizadas em produtos como queijos, gelados e até mesmo em molhos, como a maionese. Aqui nós vamos conhecer alguns exemplos de gomas utilizados na indústria de alimentos. Vocês se recordam que nós comentamos que as gomas podem ser produzidas de diferentes fontes? Então vamos começar pelas gomas extraídas de sementes. Nosso primeiro exemplo é a goma guar, extraído da semente de uma planta. Ela apresenta estrutura linear e contém unidades de manose e galactose. É facilmente hidratada em água fria, por isso apresenta um alto poder espessante, porém não tem a capacidade de formar gel. É uma goma bastante utilizada em queijo e também em sorvete, para aumentar a resistência ao choque térmico. Nosso segundo exemplo é a goma locusta, extraído da semente de uma leguminosa. Ela também apresenta estrutura linear e unidades de manose e galactose, porém em maiores proporções quando comparado com a goma guar. Essa modificação na sua estrutura diminui a sua solubilidade em água fria, mas após aquecimento apresenta uma boa propriedade espessante. Ela é utilizada em gelados comestíveis como espessante e também para promover cremosidade e encorpar o produto. A goma guar ela é mais utilizada que a goma locusta pela indústria de alimentos, devido ao seu menor custo e a maior facilidade de dispersão. Vamos agora conhecer dois exemplos de gomas extraídos de exudados de árvores. Nosso primeiro exemplo é a goma arábica, extraída do exudado da acácia. É uma goma levemente ácida que contém cálcio, magnésio e potássio. Ela é solúvel em água e produz dispersões de baixa viscosidade. É mais utilizada pela indústria de confeitos, pois retarda e previne a cristalização do açúcar. O segundo exemplo da goma extraída de exudado de árvore é a goma tragacante, extraída de ramos e troncos de uma planta. Ela também é levemente ácida e apresenta traços de amido e material celulósico. Também é solúvel em água fria, mas apresenta uma tendência de formar grumos. A superfície destes grumos forma uma barreira que impede a completa hidratação. As maiores aplicações da goma tragacante se concentram em molhos. Molhos para salada, molhos para churrasco, a maionese, pois essa goma é capaz de tornar esses produtos ainda mais cremosos. É importante ressaltar que esse tipo de goma tem tido sua aplicação diminuída devido ao seu alto custo de extração. Além disso, também é necessário que haja uma limpeza e até uma pasteurização dessas gomas após a sua extração para evitar qualquer tipo de contaminação ou ainda a presença de alguns insetos.
Olá pessoal, dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre as gomas extraídas de algas marinhas. As gomas extraídas de algas marinhas mais comumente utilizadas na indústria de alimentos são a carragena, agar e o alginato. Essas gomas são extraídas de algas vermelhas e marrons e, devido às suas propriedades físicas e químicas, apresentam um grande potencial para aplicação tecnológica em uma vasta gama de alimentos. A carragena é uma mistura de várias galactanas sulfatadas. Ela apresenta grupos sulfatos distribuídos na sua cadeia polimérica e esses grupos sulfatos eles são responsáveis por promover uma repulsão eletrostática e, de acordo com o grau dessa sulfatação, é determinada a capacidade de gelificação da carragena. A capa carragena apresenta apenas um grupo sulfato e desse modo é capaz de produzir géis. Já a lambda carragena contém 3 radicais sulfatos e consequentemente sofre uma forte repulsão eletrostática que não permite a sua gelificação. Uma outra goma extraída de algas marinhas é o agar. Apresenta uma estrutura semelhante com a carragena, sendo composto por galactanas e apresentando também os radicais sulfatos na cadeia polimérica, de modo que o grau de sulfatação é bem menor quando comparado com a carragena pura. A molécula de agar é dividida em 2 frações, sendo elas a agarose, que não contém grupos sulfatos e, portanto, gelifica, e a segunda fração, a agaropectina, que contém todos os grupos sulfatos da molécula e, devido à forte repulsão, não apresenta a capacidade de gelificar. O alginato comercial é um sal, mais frequentemente um sal de sódio, e sua estrutura é composta por 2 ácidos. As propriedades de dispersão do alginato são dependentes da razão entre esses 2 ácidos e da presença de eletrólitos no meio. O alginato produz géis em baixas concentrações e é utilizado em sucos de frutas e em sorvetes para contribuir com a textura e conferir corpo aos produtos. Olá, agora vamos falar um pouco sobre as gomas produzidas por micro-organismos. Os micro-organismos produzem polissacarídeos como elementos estruturais e para se proteger de outros organismos, e ainda para evitar perdas excessivas de umidade sob condições de secagem. Esses polissacarídeos apresentam propriedades espessantes que despertam o interesse da indústria de alimentos. A goma xantana é um polissacarídeo produzido por micro-organismos da espécie Xanthomonas. Apresenta uma estrutura similar à celulose, com grupos oligosacarídeos ligados ao ácido pirúvico. A goma xantana é estável em uma ampla faixa de temperatura e pH. Essa goma é capaz de produzir dispersões com viscosidade muito alta, mesmo em baixas concentrações. Ela é utilizada com a goma guar para aumentar a viscosidade e, em conjunto com a goma locusta, fornece géis termorreversíveis. A goma gelana é produzida por bactérias da espécie Shingomonas e é composta por heteropolissacarídeos formados por glicose, ácido glicurônico e raminose. Essa goma apresenta alta capacidade de gelificação, de modo que essa gelificação ocorre durante o resfriamento de substâncias quentes. Esses foram alguns exemplos de gomas produzidas por micro-organismos e aplicadas na indústria de alimentos. Bons estudos!